Ora, e já sabe que até domingo pode e deve então passar por o Parque de Serralves, que está aberto para as famílias, para esta inventariação da fauna e da flora deste parque. Depois disso, ou antes disso, temos que falar das alergias, porque a primavera é maravilhosa, coloca os nossos filhos na rua, estamos todos mais bem dispostos, mas o que é certo é que os últimos estudos apontam que cerca de 11% das crianças entre os 6 e os 12 anos em Portugal têm algum tipo de alergia e normalmente as alergias são potenciadas nesta altura do ano. É por isso que queremos respostas com o nosso Dr. Remédios, o Hugo Rodrigues. Olá, Hugo. Bom dia. Bem-vindo, bom dia. De facto, a primavera é uma altura maravilhosa, teimou em chegar e agora que parece que está a chegar, será um grande número de crianças que começa a aparecer com alguma tosse, alguns espirros, certo? Exatamente. Nós podemos dividir as alergias de duas formas. A primeira é perceber que nos primeiros anos de vida a maior parte das alergias são alimentares. São provocadas por alimentos, até porque é a altura em que eles contactam pela primeira vez com grande parte dos alimentos e até aos 2 anos a maior parte das alergias são alimentares. Progressivamente, a partir do ano de idade, dos 2 anos, começam a vir as alergias que nós chamamos ambientais. E aí temos 2 grandes grupos de alergias. No inverno, os sintomas de alergias são mais frequentemente provocados por alergias aos ácaros. É provavelmente a alergia mais frequente nas crianças. Certo? O pó da casa são micro-organismos que se alimentam do pó da casa, portanto existem em todas as casas. E depois, na primavera, temos as alergias aos pólenes, às gramíneas, às plantas. E sim, realmente, basta baixar um bocadinho a chuva, ver o tempo mais seco, que os pólenes desatam por aí a esvoaçar por todo o lado. E o que é certo é que parece que cada vez mais crianças e a população de uma forma geral está mais alérgica, se quiser. Isto deve ser... É um fenómeno curioso. Nós não temos grandes respostas concretas sobre o que é que provoca isso, mas realmente nos últimos anos tem-se verificado um aumento do número de casos de alergia. Pensa-se que isto tem a ver com alguma desregulação do sistema imunitário nos primeiros meses, primeiros anos de idade e provavelmente isto tem a ver com a febre que se criou há uns anos atrás de que os bebés tinham que estar sempre em ambientes muito estéreis, não podiam contactar com nenhum tipo de micro-organismo. Portanto, ficam com o sistema imunitário mais debilitado. Pouco desenvolvido e quando é exposto a partículas estranhas vai reagir de uma forma desregulada. E, portanto, penso que esta será a principal causa. Claro que, possivelmente, teremos outros fatores ambientais, se calhar até relacionados com a alimentação ou com a poluição, mas esta desregulação do sistema imunitário provocada pela ausência de estímulos adequados nos primeiros tempos de vida parece realmente ser provavelmente o fator mais preponderante. O fator mais importante. Isso leva-me à minha outra pergunta, para tranquilizar os pais que estão lá em casa, porque nem sempre as crianças que são alérgicas, digamos assim, vão ser adultos alérgicos, certo? Exato, é assim. Nós temos que perceber que um dos grandes fatores de risco para uma criança ser alérgica é se houver uma história familiar de alergia em familiares de primeiro grau, os pais ou um irmão. Pronto. Se houver essa história familiar de alergia, a probabilidade de uma criança vir a ser alérgica também é muito maior. Agora, as alergias são algo muito dinâmico. É algo que vai mudando com o tempo e há algumas alergias que têm tendência a passar com a idade, nomeadamente as alimentares. A maior parte das alergias alimentares passam com o crescimento da criança. O que acontece é que grande parte das vezes passam e a criança fica sem alergias, mas numa pequena porcentagem de casos, principalmente os tais que têm esta história familiar de alergias, estas alergias alimentares passam a ser as alergias aos agentes ambientais e, portanto, essas provavelmente vão perdurar para o resto da vida. Agora, o facto da criança ter alergias, os sintomas podem não ser sempre iguais. E isso é que muda ao longo do seu crescimento. Há asmas, por exemplo, que se desenvolvem na infância e que chegam à adolescência e passam. Há asmas que se desenvolvem na adolescência e que chegam à idade adulta e pioram. Há asmas que mudam com a gravidez. Portanto, as manifestações da alergia são mutáveis. A alergia está lá, mas as manifestações é que vão mudando um bocadinho de acordo com o crescimento e o desenvolvimento. Digamos que os sintomas mais tenues, no que às alergias na primavera diz respeito, são aqueles que eu mencionei, certo? A tosse, os olhos vermelhos... Nós podemos dividir as alergias em 3 ou 4 grandes grupos. O primeiro são as manifestações de pele, a chamada dermatite atópica, certo, que dá aquela pele mais seca, com eczemas, aquelas zonas mais vermelhas, mais inflamadas, descamativas, mais incomodativas. Isso é uma dermatite atópica que pode ou não ter uma causa alérgica por trás.
Depois temos o que nós chamamos de uma conjuntivite alérgica, que são aquelas comichões nos olhos, a criança que está sempre a coçar os olhos, geralmente não tem secreções, e isso ajuda a distinguir das conjuntivites infecciosas, normais. Mas é muito frequente com os pólenes e mesmo com os ácaros também é frequente. A seguir temos a rinite alérgica. A rinite alérgica é uma inflamação do nariz provocada por alergias e que se caracteriza por ataques de espirros, por um pingo constante no nariz e, acima de tudo, uma comichão no nariz. E as crianças estão sempre a fazer isto. Aliás, é muito frequente haver um sulco no nariz, que se chama o sulco transverso, que é mesmo assim uma exatamente a ver com eles estão sempre a coçar e fica aquela pregazita. E, portanto, isto é a rinite alérgica. Depois, se nós progredirmos mais um bocadinho em direção inferior, para baixo, vamos ter o atingimento dos pulmões e dos brônquios e aí podemos ter uma asma, que pode também ser alérgica ou não. Mas se for alérgica vai se manifestar principalmente quando há o contacto com essas partículas que provocam esta reação e que basicamente são ataques de falta de ar ou tosse, porque às vezes pode ser só tosse e a criança não ter propriamente falta de ar, aquela chiadeira, aquela espécie de assobio que se ouve no final da expiração. Certo, relacionado com as bronquiolites. Exatamente, as manifestações são mesmo parecidas e que são as chamadas crises de asma, que têm a ver com os brônquios, que são os tubozinhos onde passa o ar, ficam mais estreitos por uma resposta inflamatória do organismo e ao ficarem mais estreitos o ar tem dificuldade em passar, assobia, é um bocado como o vento quando passa em tubos, é exatamente igual, e pode dar tosse, porque é uma obstrução que o organismo sente, pode ter algumas secreções também, o organismo vai tentar tossir para eliminar as partículas que estão a causar alergia, as secreções que estejam lá. Portanto, as manifestações serão um bocadinho de acordo com o aparelho que está envolvido. Muito bem, os pais que estão lá em casa viram aquela reportagem no belíssimo Parque de Serralves e ficam com muita vontade de levar os filhos a estes sítios e bem, e certo? Muito bem, sim. Mas ao mesmo tempo ficarão, quem tem essa experiência associada às alergias na primavera, com algum receio. Como é que se estabelece esse equilíbrio? O que deve ser difícil para os pais nesta situação? É assim, se houver uma alergia documentada, por exemplo, uma das alergias mais frequentes em Portugal é a oliveira, e a maior parte das pessoas não sabe. Uau, a oliveira é das alergias mais frequentes em Portugal. As pessoas pensam muito, por exemplo, no pó do pinheiro, mas o pó do pinheiro não é assim tão alergénico quanto se pensa. Os principais pólenes que causam alergias são os pólenes que não se veem, que são pequenininhos e que não se veem. Se uma criança tiver alergia documentada a plantas que existam lá, se calhar não é o melhor sítio para ir. Agora, se a criança não tiver alergias documentadas, ou só porque os pais estão preocupados, acho que devem ir na mesma. O truque é expor e depois logo se vê, a não ser que seja realmente uma criança que tem alergias documentadas. Até porque essa exposição pode ser boa exatamente para Se a criança não tiver nenhum tipo de manifestação, pode ajudar até a induzir alguma tolerância em crianças pequenas. Portanto, o contacto com a natureza é sempre benéfico do nascimento até à morte. Muito bem, Hugo, é verdade. É mesmo maravilhoso. Espero que este fim de semana também tenhas a oportunidade de desfrutar da natureza com os teus filhos, não é? Pois amanhã, porque hoje é complicado, tens uma vida sempre muito intensa. Foi um gosto estar contigo. Igualmente. E voltamos a ver. Muito obrigada. Obrigado.